o gigante da pobreza, que é o inimigo, e seus exterminadores da riqueza. São aqueles que vão chegando e vão acabando com a riqueza, riqueza de saúde, riqueza de paz, riqueza de alegria, riqueza de união, de unidade, riqueza de santidade, riqueza de prosperidade material, riqueza. E hoje eu quero falar sobre o migrador, e amanhã a gente já está terminando de falar sobre ele, que diz assim, aqui em Êxodo 25, compartilha que ainda dá tempo. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz assim, não te encurvarás a esses deuses, nem os servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que eu quero falar hoje, queridos? Que o inimigo é um espírito que não tem corpo e precisa de um corpo e quer habitar em mim e em você. E eu e você não podemos permitir. Amém? Diga nesse momento, de onde você estiver me ouvindo, diga, eu sou o templo. Eu sou o templo do Senhor Espírito Santo de Deus. E minha casa também. E minha família também. E diga com mais força, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Amém? Pastora, a intenção do inimigo é fazer com que sejamos uma caverna e ele habitar em nós, sem a presença de Deus. A intenção do inimigo é nos fazer caverna e habitar em nós. Eu quero falar algo para vocês que eu estava orando e Deus falou assim, diga isso para eles. Você já ouviu falar de maldição hereditária? Aquilo que os seus tataravós tiveram, os seus bisavós, os seus avós, os seus pais e passaram para você. Esses são os migradores. Presta atenção nisso. Então quer dizer, o migrador é algo que não é nosso, mas eles vêm e migram e se alimentam de nós. E se a gente não vigiar, eles crescem e vão ficando. Eu quero falar daquilo que migrou dos teus antepassados para a tua vida, para a minha vida. Eu me lembro, gente, que eu tinha 12 anos quando eu fui ao médico e ele fez um histórico da minha família por parte de pai. E isso me chamou muito a atenção. Porque a minha família tinha um tipo de problema que até hoje, de verdade, eu não sei o nome. Certa vez me falaram, mas eu esqueci. Então a minha família, por parte de pai, ela tinha um problema que quando a pessoa não ficava paralítica, a pessoa ficava louca. Eu tive até gente na família que se suicidou, infelizmente. E quando eu fui até o médico, eu andava 50 metros e caía, 50 metros e caía, 50 metros e caía. E um médico chamado Dr. Vanderlei, que me atendeu, ele me disse que eu aceitasse a minha realidade. Porque uma cadeira de rodas esperaria por mim. Naquele momento,
não vou mentir. Eu era uma menina de 12 anos. Eu me desesperei. Eu disse, doutor, mas o meu pai, ele tá certo, ele era muito nervoso. Quando ele estava dormindo, ele acordava com barulho de lagartixa na parede, só para vocês entenderem. Quando o papai dormia, que ele trabalhava, a gente não podia conversar, ele era assim. E ele não podia perceber porque ele acordava realmente nervoso. Um homem que trabalhou muito, morreu no trabalho, morreu trabalhando. E eu disse para ele, doutor, mas o meu pai não tem problema de paralisia. Ele tem dor de cabeça forte, ele é um pouco estressado. Mas ele disse assim, aí ele foi perguntando as coisas para mim e a gente chegou num denominador comum. Que os irmãos dele, todos tinham problemas. Todos. E isso vinha da parte do meu pai. Então vinha dos meus tios, dos meus avós, bisavós, tataravós. E aí, eu fui entender que quando Deus falou assim para Israel, abandone os seus deuses, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer, gente, é colocar um outro Deus diante do Senhor. Porque o ser humano ele é tão carente que a pessoa foi boa, fez caridade, cuidou dos pobres, deu compra, deu comida, deu alimento, deu remédio, cuidou, a pessoa morre, a pessoa já vira a minha deusa Solange. Isso é um perigo. Porque boas obras é testemunho de que Cristo vive em nós. É nossa obrigação, não é nada mais que isso. E quando Israel começou a se desviar do Senhor, que ele foi procurar outros senhores, outros deuses, Deus falou, olha, não faça isso. Não faça coisa errada, porque eu visito o pecado dos pais, está em Êxodo 20, capítulo 5, eu visito o pecado dos pais até a 4ª geração dos filhos. E infelizmente, gente, os nossos antepassados, por não terem conhecido a Deus, conhecido Jesus, como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, andarem com Ele, obedecerem a Ele, seguirem a Ele, eles seguiram outros tipos de práticas que nós não vamos entrar em detalhes aqui. Mas que não está condizente, que não está de acordo, em conformidade com a palavra, com o Senhor Espírito Santo e com a vontade de Deus. E por causa do pecado, de crenças, de espíritos maus, de malignidade, que já vem da família dos nossos pais, avós, bisavós, presta atenção nisso, é forte o que eu estou falando hoje. Tataravós, compartilha essa palavra hoje. Nós estamos passando por lutas que não seriam nossas. E são migradores. São espíritos que eram de outros, que se alimentaram de outros e foram vindo e chegaram até nós. Entenderam até aqui? E eu me lembro que com 12 anos eu disse para o meu médico, doutor, eu não aceito essa paralisia. Eu não aceito não andar. E eu me lembro que ele falou assim, minha filha, se Deus permitir, essa é a tua cruz. E eu me lembro que eu disse, não, doutor, essa não é e não será a minha cruz. E aí eu me lembro que imediatamente eu saio da farmácia onde eu estava trabalhando e eu saí de uma padaria onde eu estava trabalhando, se chamava Sanremo, eu me lembro como se fosse hoje, e eu entro numa farmácia chamada Drogão, que hoje é Droga 15.
E ali eu conheço meu pai na fé, que me leva para a casa do Senhor. E que Deus me cura. Vocês estão me entendendo? E que Deus me cura. Ouçam essa palavra, por favor. E que Deus me cura. Porque eu parei de cair na rua. Eu percebi que aquilo era algo perturbador. Eu percebi que eu podia andar. Eu me lembro que eu entrei nessa igreja numa havia 2 cultos, quarta e sexta tarde. Foi numa tarde da bênção, que eu nunca mais vou me esquecer dela, que eu entrei, que eu recebi oração e que eu senti que parece que alguma coisa saía de dentro de mim. Entende? E ali eu fui indo, e aí alguém falou, começa uma campanha. Eu não queria começar aquela corrente ali. Mas alguém falou assim para mim, começa uma corrente, filha, você vai precisar. E eu fiz 9. Eu falei, meu Deus, eu tenho que vir mais 8 vezes aqui? E eu me lembro que eu fiz aquela campanha. A primeira foi dificílimo chegar ali. Eu estava muito perturbada, segundo meu pai na fé. A segunda vez também tive dificuldades para ir. Tive uma certa resistência familiar para ir. Foi uma luta grande. Na terceira eu fui indo, mas aí eu fui gostando. E foi aí que eu fui para a noite, os cultos da noite, e Deus foi fazendo uma obra grande e maravilhosa na minha vida. Esses espíritos migradores de herança, presta muita atenção nisso. Eles parecem que combinam, eles chegam numa data certa, numa hora certa, para tentar entrar, para migrar. O migrador é algo que não é meu, que não é seu. Mas que não parece, mas é. Mas eles vêm vindo da nossa corrente sanguínea, dos nossos parentes, do nosso sangue. Então eu vou dar mais alguns exemplos para vocês do migrador. Dá uma olhadinha, estude os seus antepassados e eu os meus. Por quê, pastora? Porque pessoas que não param em casa nenhuma, espírito migrador. Pessoas que não param com carro nenhum, espírito migrador. Pessoas que não param em serviço nenhum, espírito do migrador. Está sempre migrando. Sai de um serviço, entra no outro, sai de um serviço, entra no outro, sai de uma igreja, entra no outra. Quando você sai de uma igreja, como eu falei ontem, para o propósito de Deus, para o meu ministério, amém. Mas tem gente que fica 2 meses numa igreja, depois 3 meses na outra, depois 4 meses na outra. São espíritos migradores, que não quer que você fique em lugar nenhum, que não quer que você crie raízes, que não quer que você seja feliz, que não quer que você tenha saúde, prosperidade, felicidade, que não quer shalom na minha vida e na tua. Eu conheci mulheres, meninas, pelo amor de Deus, que num ano, 3, 4, 5 namorados. Falei, meu pai do céu, isso não pode ser normal, Senhor Jesus. Eu sempre me escandalizei nesse sentido de me condoer pelas pessoas. Eu dizia, Deus, isso não é normal. Ela é uma menina, Jesus. Uma menina de 5 namorados por ano e um namoro que não é mais, né, o namoro de antigamente. Então eu dizia assim, uma menina ser usada dessa maneira, uma menina usada. Aí eu percebia que o inimigo é tão sujo, que ele começa a migrar para a minha vida e para a tua, até com coisas que parecem normais. Mas se a gente não se atentar, não acordar, gente, e não abrir os olhos, ele vai mandando para menina solteira, homem casado, homem desquitado, homem divorciado. Ele vai mandando sujeira, ele vai mandando coisa errada, Então a pessoa, por exemplo, ela entra no cigarro, se ela não vigiar e sair desse cigarro, que é morte, ele vai fazer você migrar.
para uma maconha, cocaína, heroína, e ele vai indo, crack, e ele vai indo. Hoje o cigarrinho da moda é o cigarro eletrônico, gente. Aonde que isso aí não é vício? Aonde que isso aí é de Deus? Onde? Não, pastor, eu preciso mostrar status. Então, gente, cuidado com o migrador. Eu estava orando sobre ele e Deus falou assim para mim: ele é muito mais forte que as pessoas imaginam. Ele migra com você para você fazer uma piadinha de mau gosto. Se você dá bola para ele, logo, logo ele está usando a sua boca para você falar palavrões, para você usar piadas sujas com o marido, com a esposa, com o filho. Ele migra. O que é migra, pastora? Ele passa de um para o outro. É algo que não é seu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Israel foi para o Egito, Israel migrou para o Egito. Por quê? Porque havia seca na terra. E o cuidado de Deus para que eles não conhecessem os deuses do Egito e seguissem o Deus do Egito. Foi tão forte a migração de Israel para o Egito, que quando eles saem do Egito, que o seu pastor sobe no altar, que Moisés não subiu só no alto do monte. Moisés subiu no trono de Deus. Estudem isso, pelo amor de Deus. Moisés viu o trono. Do jeito que estava o tabernáculo no céu, Deus falou para ele: reproduz na terra. Moisés viu o sobrenatural. Como que um ser humano comum, pelo amor de Deus, escreve Gênesis da forma que ele escreveu, escreve a criação da forma que ele escreveu, escreve a feitura do homem da forma que ele escreveu, escreve Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, a Torá. Ele subiu, ele ficou 40 dias com Deus. Ele viu, ele ouviu. E quando ele desce, o que ele enxerga, pastor Solange? Um bezerro de ouro, que era um dos deuses dos egípcios. Então, esses espíritos, presta atenção nisso, eles saíram do Egito. Deus os tirou do Egito como uma águia que carrega os seus filhotinhos ouriambas. Sobre as suas costas, sobre as suas asas. Muitas vezes eu e você vamos para Jesus, mas o mundo não sai de nós. Os deuses desse mundo não saem de dentro de nós. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de Israel. Tanto que esses espíritos maus, presta atenção nisso, gente. Isso acho que é uma das mensagens mais profundas que eu estou trazendo. Esses espíritos o seguiram para migrar na vida deles. E Deus não foi aceitando isso, Deus foi matando gente, morrendo gente, morrendo gente, morrendo gente, para que essa maldição não passasse para os filhos. Mas infelizmente. Então eu e você temos que estudar. Eu falei isso esses dias para alguém. Conversando com alguém, eu falei, olha, nós precisamos estudar sobre isso. Estudar os nossos antepassados.
o bisavô que morreu do coração, depois o tataravô, depois o bisavô, depois o avô, depois os pais. Não pode passar para nós. Aí passa para os tios, não pode passar para nós. Então, isso aí, o que é o migrador? Ele é muito mais profundo do que eu estou pregando aqui. Ele é tão profundo, irmãos, que eu não consegui um post bonito, e quem trabalha comigo também não conseguiu fazer um post para colocar, para chamar a atenção do povo. Quem está aqui assistindo é porque quer aprender. O migrador é um cabeçudo que tem legiões e legiões e que passa de pai para filho. Presta atenção nisso. Pastor, isso é muito sério, né? É. Então, o que eu entendi? Que se essa doença vinha vindo, ela poderia chegar até mim. Eu falei, pastor, eu falei, não aceito. E eu me lembro, gente, que nessa época, quando eu entendi isso aí, eu falei, meu pai do céu, eu preciso quebrar isso aí. Eu preciso quebrar esse espírito de loucura. Eu preciso quebrar esse espírito de depressão que a família tinha. Eu preciso quebrar esse principado de brigas. Eu preciso quebrar esse espírito de enfermidade, de pobreza. Isso é coisa de migrador, gente, que vai passando de um para o outro. Você nunca parou para pensar? Meu Deus, meu pai. A gente está falando sobre isso, está conversando isso com alguém. Puxa vida, a família do irmão tão próspera. Por que a minha com tanta luta? Por que a sua com tanta luta? Porque são espíritos familiares, de antepassados. Presta atenção nisso. E você não pode permitir. Irmãos, eu sou tão enjoada com certas coisas hoje. Eu já falei isso para vocês. Eu não uso roupa de morto. Se a minha filha morrer amanhã, Deus te chamar, filha, eu não uso roupa sua. Por quê, pastora? A menina tão santa, Deus usa tanto ela. Mas aquilo do outro lado que ela tiver, passa para mim. Eu não quero. Eu prefiro comprar uma roupa, demorar para comprar roupa, comprar uma quantidade boa de roupa, levo um ano pagando, que seja, mas eu quero usar coisa, procure usar coisa virgem, gente. Aqui no litoral, eles alugam muito casas, presta atenção nisso, já mobiliada. Não gosto disso. Não gosto de usar sofá dos outros, cama dos outros. Se você soubesse o que é uma cama, presta atenção, você que é casado, casada, nunca empreste a tua cama para ninguém. É um dos lugares mais sagrados e mais perigosos para pegar coisas espiritualmente falando. Quando eu aluguei uma casa aqui, a dona falou assim para mim, mas eu vou alugar mobiliado para a senhora. Lembra disso, Mar? Uhum. Falei, não quero. Falei, por favor, me ajuda. Eu ainda falei assim para ela, olha, se Deus vier me prosperar, porque Ele é Deus para me prosperar, e Ele me mandar, eu deixo tudo para a senhora. Mas eu quero a casa limpa. Eu peguei a casa limpa, fiz a unção do sal, 1 ou 2 vezes, não me lembro, ungi a casa, tudo que era meu eu fui vendendo, coisas que eu podia, eu trouxe, pus tudo novinho, simples, mas novo. Irmãos, toma cuidado com roupa que as pessoas te dão, com sapato que as pessoas te dão. Quando uma pessoa é muito consagrada, ela põe a mão naquela roupa, naquele sapato, ela já se arrepia, ela sente. Mas tem gente que é gente muito boa, que a gente não, né? Mas observa, sempre observa. Observa, por que você fuma? Pai fumava, mãe fumava, tios, primos, avós, bisavós. Comece a estudar os seus avós, bisavós.
Principalmente quando tem pessoa muito velhinha na família, essa pessoa velhinha, se você sentar com ela sabe contar. Esse dia eu estava sentado com a minha mãe, um tempo atrás, ela soube contar para mim a história do pai dela, dos avós, pá. Eu comecei a entender um monte de coisa. Você quer ver uma outra coisa que pega e vocês não sabem? Sabe aquela pessoa que pegou a criança, levou para consagrar ou para batizar, que virou padrinho, madrinha? Isso aí vocês têm que tomar muito cuidado com o que escolhe. Por quê? Porque não parece, mas no mundo espiritual é um segundo pai, é uma segunda mãe. E o dia que eu descobri que eu tinha muito da madrinha, foi aí que eu chorei. A senhora está falando de espíritos migradores, espíritos familiares, que vêm vindo de tataravós, bisavós, avós, pais, para nós. Mas aí você fala assim, mas então pera um pouquinho, pastora. Então quer dizer que o que Jesus fez naquela cruz não valeu nada? Não, valeu sim. É aqui que eu quero entrar. É que ele já fez a parte dele. Morreu por todos os nossos pecados. O que nós temos que fazer agora? Entrar numa campanha de oração que Deus vai te revelar quantos dias. É no mínimo 7, é 20, é 21, é 40 dias, é 51. E você vai chegar diante de Deus representando todos os teus antepassados, até a 4ª geração. E você vai pedir perdão a Deus. E você vai fazer primeiro, você vai pegar um caderno e uma caneta e fazer um histórico de tudo que você tem passado e de tudo que a tua família tem passado. E aí, resultado, você vai confessar diante de Deus, vai pedir perdão a Deus por cada um deles. Porque o que é o intercessor, gente? O intercessor é aquele que intercede. Para você entender numa linguagem bem simples, o intercessor, por exemplo, a Má cometeu um pecado. Eu passo à frente da Má e falo assim para Deus, Deus, eu estou aqui representando a Marlene, eu estou aqui por ela, eu estou aqui para ajudá-la, eu estou aqui para interceder por ela, eu estou aqui para quebrar esse mal na vida dela. E aí você pede perdão a Deus por ela, por cada pecado dela que ela te confiou, por cada pecado dos seus pais, do seu pai, sua mãe, seus tios, primos, tudo que possa ter acontecido. Por quê? Presta atenção, se você não fizer essa campanha de oração, você foi abusada, como eu atendi um caso, né, foi abusado quando criança. Você foi abusada, filha. Resultado, se você não chegar diante do altar de Deus e não quebrar isso, os teus filhos serão abusados. Pastora, eu fui abusada por tio, por tia, por primo, por gente da família, porque olha, gente, as coisas mais horrendas, elas começam com a nossa família, com gente que a gente fala assim, esse nunca vai fazer, pastora. Não, né? Eu ponho minha mão no fogo, pastor. É, né? Sei. Então, gente, se você não quebrar isso, se você não começar uma campanha de oração, essa criança amanhã pode passar o que você está passando. Sim, sim. Certa vez eu ouvi um artista que eu chorei com ele. O homem não era nem pai de verdade dele, mas adotou ele. Resultado. Um dia ele entra no quarto, estou falando de Clodovil, porque ele falou isso em público, então eu posso falar. Ele entra no quarto e vê o pai tendo relação com o tio dele, o irmão dele, sei lá com quem. Ele vê isso. Isso mexeu na cabeça dele de uma maneira que vocês não têm noção.
Mais tarde ele é abusado até por religiosos. Estuda o testemunho dele. Mais tarde ele passa a fazer tudo isso. Porque não foi quebrado. São espíritos migradores que vão passando de um para o outro. Então vamos supor, eles usam você. Daqui a pouco eles usam seus filhos, seus netos. Você não pode permitir mais isso. O que mais, pastora, que eu devo fazer? Eu estava estudando aqui sobre os espíritos migradores. Amanhã eu vou terminar, tá? Amanhã a gente vai ter uma oração poderosa amanhã. Não faltem amanhã e compartilhem. Você deve começar uma campanha de oração, fazer o que eu te falei, escrever primeiro tudo no papel, fazer um histórico, começar uma campanha de oração, pedindo perdão, orando, quebrando, e depois você vai chegar no altar da sua igreja. Você não quer fazer comigo? Não tem problema. Você chega no altar da sua igreja e fala: pastor, eu quero fazer uma oferta do valor de um cordeiro. Estude quanto vale um cordeiro em Israel e no Brasil. Passa lá em 10 vezes. Ou 15 vezes de R$100. Um exemplo. Você tem que ter uma oferta de sacrifício. O que é oferta de sacrifício, pastor? É onde te dói. Entendeu, filha? Por que eu falei para você que nada de graça tem valor? Você não pode oferecer para Deus o que não te custa nada. Não existe isso. Chega no altar da sua igreja, entrega lá a oferta do cordeiro. E começa a quebrar tudo isso. O mínimo eu fiz por toda a minha família. Eu fiz a oferta. Eu fiz uma oferta que é maior que cordeiro, tá, gente? Eu fiz uma oferta que eu nem vou falar para vocês. Na época, quando eu era, hoje, acho que hoje é R$5.000 que eu fiz de oferta. Pela minha saúde, para que os meus irmãos não chegassem a ter o problema dos tios, da família do meu pai. Só para vocês entenderem isso. E aí depois o que a senhora fez? É aquilo que eu ensino vocês. Eu peguei a idade de cada um dos meus irmãos, quem trabalhou comigo sabe que eu fazia isso. E eu comecei a entregar a idade da vida deles, pela salvação, pela saúde deles. Para que eles não passassem, para que eu não passasse o que a minha família passou. Os meus tios e família passou. Eu me lembro de pessoas na família indo para o hospital psiquiátrico, meu pai saindo de casa, tadinho, para levar, que era ele que internava os irmãos. Meu pai teve tanto Deus na vida dele, que ele pegava uma pessoa assim na família, fora de si, e ele olhava para ela e segurava ela e dizia assim: eu estou aqui, fica quietinha, fica. Ele tinha autoridade. Meu pai tinha autoridade no mundo espiritual, irmãos. Se eu contar isso, vocês não acreditam. Meu pai pegava um defunto que não tinha jeito de entrar no caixão, e ele fazia a oração dele com fé em Deus, e o corpo soltava. Estou falando de coisas que ele me contou, eu vi. Então esse lado espiritual de autoridade, de fé, eu puxei para o meu pai. Eu sou meu pai. Minha mãe também é uma mulher de muita fé. Mas o meu pai enfrentou todos os gigantes dele, segurando as lágrimas na vida. Ou então chorando quando nenhum de nós vimos. Guerreiro, valente. Entenderam? Então você
Começa a orar e outra coisa, não é só orar, é quebrar com ofertas pela tua casa, pela tua família. Porque os gigantes migradores, eles machucam muito. Eu fui ver alguém na minha família, pessoas da minha família, por que bebem? Aí eu fui observar. Aquele tio bebia, aquele outro tio bebia. Falei, tá certo, tá. Então, falei, meu Deus do céu, tem coisas aí. E a gente precisa mexer. Pastora, não, senhora, pode ter fé, porque quando eu me casar com esse homem, eu mudo esse homem. Ninguém muda. Nem Deus muda um ser humano se ele não quiser. A Bíblia diz que Deus nos respeita, gente. Presta atenção nisso. Quando você tem alguém que não é muito de Jesus, você pode começar de verdade. Ou é de Jesus e é fraquinho, ou ainda não é de Jesus. Não tem a mesma fé que você, não anda, não é como você. Não briga, não discuta, não bata a boca. Não bate boca. Oferta, no mínimo, da idade dessa pessoa. E começa a trabalhar. E começa a orar. Uma irmã me ligava agora há pouco, a irmã Lúcia Mara Almeida. Ela falou, pastora, dá o meu testemunho. E ela às vezes, ela passa um áudio para mim. E ela fala assim, senhora, ora por esse filho, por esse filho, por esse filho. Falei, amém, irmã, vamos orar. Se a senhora puder, envie a oferta da idade. E aí, resultado. Começamos a orar. Hoje ela deu testemunho. Pastora, um já conseguiu vender a casa, o outro já está arrumando a vida, o outro começou a reforma. Eu quero dizer para a senhora que a oração da senhora, que eu mando oração para os patrocinadores, né? E ela disse assim, a senhora não sabe o efeito que tem feito o que tem feito na minha vida a oração da senhora. Mas, irmãos, eu não sou boba. Não é só a palavra que eu prego. Não é só a oração que eu faço. E cada pastor aí faz. Tem poder. O dízimo e a oferta tem poder de quebrar maldições. Guarde isso. Não é só vem a nós. Não. É sacrifício. Eu lembro que teve um pastor que falou para mim, pastor Solange, eu sonho tanto em ir para Israel. E eu falei, pastor, oferta do cordeiro. Se sacrifica, vamos. E eu me lembro que ele falou assim, pastor, mas é a oferta de um cordeiro, eu sei quanto é. Se você colocar lá quanto custa a oferta de um cordeiro no Google, você vai saber, gente. Ele falou, eu não tenho condição. Eu falei, pastor, passa um cartão, né? Porque um cartão você passa lá, sei lá quantas vezes. Aí eu peguei e falei para ele, quando foi esse ano, eu fui na igreja dele, que o quê? Uns 3 anos, 4 anos, eu não me lembro. Um pastor lá de Socorro. Ele foi para Israel esse ano. Então foi com a esposa dele, e eu vi eles. Eu os vi. Não sei se é Socorro o nome da cidade, gente, peço perdão. Às vezes eu erro, tá? Peço perdão, o nome da cidade. Eles foram para Israel. Eu cheguei na igreja dele, eu me lembro que eu falei assim para ele, pastor, eu não gostei da sua igreja. Ele falou, não fala isso não, pastor Solange, eu estou querendo comprar isso aqui. Falei, pastor, você não vai prosperar nisso aqui. Eu vi que ele abaixou a cabeça e não gostou muito não, gente. Eu não entendo o ser humano se apegar em coisas assim, não entra na minha cabeça disso. Saí, mas continuei orando por ele. Hoje ele saiu do lugar, foi para um lugar melhor, mais barato, prosperou e foi para a Terra Santa.
Gente, muitas vezes você vai para um lugar, muitas vezes você pega um carro muito barato. A Márcia Chaves está dizendo: verdade, pastora, sou testemunha disso. Minhas pernas foram curadas com suas orações e a oferta da minha idade. Ô, gente, palmas para Márcia. Ô, Márcia. Aí a Márcia Chaves testemunhando. Verdade, pastora. As pernas foram curadas, né, Márcia? O que você tinha nas pernas, né? Conta aí o que você tinha nas pernas. Eu sei, mas eu quero que eles saibam. Gente, essa menina, falei para ela: filha, oferta da idade, vamos, e não para não. Eu fico muito feliz quando vocês testemunham assim ao vivo, né? Porque não parece combinado, mas não foi, não é, viu, gente? Eu posso garantir que eu nunca fiz isso, não faço isso. Só para eu falar que eu tenho que ter a autorização da pessoa, senão não conto não. Irmãos, quebra espíritos familiares, mas não é só com oração, não é só com jejum, não é só com campanha no monte. Pastor, eu quero prosperidade, sabe por quê? Porque eu percebo que a minha família é pobre, meus tios pobres, casei com um homem trabalhador, mas pobre, pastor, a gente não prospera. Começa a sacrificar para quebrar tudo isso aí, em nome de Jesus. Gente, amanhã eu quero terminar esta campanha, que amanhã eu quero falar de um país migrador. E você não pode aceitar eles na sua vida. Amanhã eu termino. Mas alguma coisa me diz que se você entendeu, se vocês são pastores, envie a oferta da sua idade para esse ministério. Eu vou ficar muito feliz de colocar o seu nome na minha Torá de Milagres. Se não, entrega no altar da sua igreja. Mas eu acho que tem que haver um sacrifício aí, né? Tá bom? Gente, Deus abençoe, seja qual for a área que o inimigo vem e migra na sua vida, emocional, espiritual, ministerial, material, religiosa. Vamos quebrar isso, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Não foi fácil para eu trazer essa palavra hoje.